Fala, rapaziada, Tchê Fio na área com vocês. Pela primeira vez no canal Tio Fitágoras. Nem Salomão tinha um canal desse, irmão. Hoje, meu primeiro vídeo vai ser para explicar para vocês, irmãos, a importância de uma matéria na matemática que cai muito nos concursos por aí. É a progressão aritmética. Você sabia? Você sabia que a principal forma de financiamento imobiliário praticado aí na Caixa Econômica Federal, por exemplo, pelos moradores que querem financiar o seu imóvel, você sabia que aquele critério de parcelamento, onde as parcelas decrescem progressivamente, você sabia que aquelas parcelas elas respeitam a uma progressão aritmética? Elas decrescem progressivamente? Você sabia disso, irmão? Você não sabia? Então vem com o Tchê, vem que o Tchê, o filho vai te ensinar. Puxa a vinheta aí, vem comigo. Quer passar, o tio Fio vai te ensinar. Quer passar, o tio Fio vai te ensinar. Vou resolver essa equação, assim, calcular o x, irmão. Assim, depois é só aplicar a fórmula. Assim, eu vou fazer você feliz. Você. Rapaziada, muito bem-vindos ao meu canal Titio Fitágoras. Irmão, eu acabei de fazer uma revelação para você de que no financiamento imobiliário praticado na Caixa Econômica e nos bancos por aí afora, predominantemente, são aquelas em que a parcela diminui ao longo do tempo. E eu disse para você, irmão, o que eu disse? Que esta característica é uma característica de uma progressão aritmética, matéria muito cobrada nos concursos públicos, por aí, nas provas, nos vestibulares. Então vem comigo que eu vou te explicar o que significa isso, o que é isso, professor, em que contexto essa matéria está inserida. Vem com o Tietê. É o seguinte, irmão, a matéria de progressão aritmética, ela está dentro de um conceito mais amplo de sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Uma sequência de números. Não tem nenhum mistério nisso, né? Não precisa ter faculdade para saber o que é sequência numérica. A sequência numérica é só você ter uma sequência de números que obedece a alguma lógica, né? Então, por exemplo, você tem lá os números primos. Os números primos é a primeira sequência que a gente tem aí no primeiro slide. Dá uma olhadinha para o tchau. Olha só. 2, 3 e 5, 7, 11. O que é um número primo? É uma característica dessa sequência, né? E o número primo é um número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, ali estão os primeiros números primos de uma sequência numérica. Embaixo a gente tem ali, ó, os números pares. Se você olhar direitinho, ó, os números pares, começando os positivos, né, incluindo o zero, você tem ali o 0, 2, o 4, o 6, 8, 10, são uma sequência numérica com os números pares. Embaixo ali na terceira sequência que eu exemplifiquei, irmão, a gente tem os números ímpares, positivos, começando com 1, né? 1, 3, 5, também uma sequência numérica. E por fim, para exemplificar, entender o que é isso, são os quadrados perfeitos. O que é isso, professor, quadrados perfeitos? Você vai entender agora. São os números que têm raiz quadrada exata, né, irmão? Então você vai lá, o número 1, né? 1 ao quadrado, 4, que é 2 ao quadrado, raiz de 4 exata, 9, 16, 25, são todos os quadrados perfeitos. Todos esses exemplos aí são os 4 que eu coloquei aqui no slide, são exemplos de sequências numéricas. E dentro desse conceito, lá dentro, temos a progressão aritmética. E o que é isso, professor? Qual é a diferença entre uma sequência numérica comum para a sequência, para uma progressão aritmética? Qual é a diferença da sequência numérica comum para a progressão aritmética, professor? Vem comigo, que já eu vou te explicar. Vem comigo. Olha lá. A progressão aritmética, o que é isso, professor? É uma sequência numérica, só que é uma sequência numérica especial,
cujo comportamento é previsível e possui um padrão de variação fixo, de modo que a diferença entre dois números consecutivos da sequência é sempre a mesma, fazendo com que os seus números aumentem ou diminuam progressivamente. O que é isso então, professor? É uma sequência que obedece a um padrão de variação fixo. Os números podem variar de 2 em 2, de 3 em 3, aumentando ou diminuindo. Isso é uma progressão aritmética. Então, vou dar alguns exemplos de progressão aritmética para vocês. Dá uma olhadinha, olha lá para o Jachai, olha lá. Progressão aritmética crescente. Bom, se você entendeu o que é progressão aritmética, entendeu o que é progressão aritmética crescente é muito fácil, muito fácil. O que você vai ver? Você vai observar se esses números estão obedecendo a um padrão de variação fixo. Observe essa sequência 1, 3, 5, 7 e 9, que eu estou citando aqui nesse slide, irmão. Se você observar bem, de 1 para 3 varia 2, 3 para 5 varia 2, 5 para 7 varia 2. Então, irmão, se você observar direitinho, há um padrão de variação relacionado à soma, está sempre somando duas unidades nessa sequência. Amém, irmão? Que maravilha, né? E essa sequência, por estar aumentando gradativamente, a gente chama de uma sequência chamada progressão aritmética crescente. Tudo certo? Maravilha. Agora vem com o tietio. Qual é o segundo exemplo? Progressão aritmética decrescente. Bem fácil. Sabendo o que é progressão aritmética, classificá-la como crescente ou decrescente, basta observar se o padrão de variação faz com que a sequência aumente gradativamente os seus números ou diminua. Então, observe ali nesse exemplo aqui que Tchatcheio colocou. 16 é o primeiro elemento. Depois, 13. Diminuiu quantas unidades? 3, né? Então, esse padrão de variação é negativo nesse caso, né? É um padrão de variação que faz com que os números diminuam, mas continua sendo progressão aritmética. Tá certo? Então, 16, depois 13, diminuiu 3, né? Então, diminui 3 de novo, olha lá. 13 para 10, diminuiu mais 3, depois menos 3, 7, menos 3, 4. Então, esta sequência também é chamada de progressão aritmética decrescente nesse caso, porque o padrão de variação é negativo. Tranquilinho até agora? Oh, que maravilha, tchau. Então, me ensina mais. O que eu preciso saber mais sobre isso? É o seguinte. Na progressão aritmética, aliás, em toda matemática, você trabalha com símbolos o tempo inteiro. A matemática trabalha com símbolos a todo momento, não só as letrinhas X, Y, que a gente trabalha sempre, não. Os próprios números são símbolos. O número zero, por exemplo, é um símbolo matemático que representa o nada. O 1 é um símbolo. Matemática é repleta de símbolos. Então, a gente precisa entender que, para esta matéria, é importante que a gente conheça também alguns desses símbolos para que a gente possa dominar o conteúdo. Então, vamos com o Titi. Olha, primeiro símbolo importante aqui para a gente é esse aqui, ó, o A1. O que é isso, professor? Esse A1 é o primeiro elemento da PA. A gente chama de PA progressão aritmética, tá bom, gente? O A1 vai ser o primeiro elemento. Tá certo? Toda vez que você se deparar com esse símbolo. Quem é o próximo aqui, professor? Esse daqui, ó, o R. Quem é o R? R é razão. A gente sabe que razão é uma palavrinha, né, que ela pode ter vários significados. A razão em português, ela é o quê? Qual o significado da palavra razão, né? Não, geralmente a gente usa em português. Capacidade de raciocínio, pensamento. Mas em matemática, ela pode ser também usada para outro contexto, que é de divisão. Razão e divisão são a mesma coisa, tá certo? Mas razão nesse tema especificamente tem outro significado. A razão é o padrão de variação. Como assim, professor? Explica, tchau, vai explicar para você, irmão. Calma. Razão é o seguinte: se a sequência aumenta gradativamente, então a gente vai ter uma progressão aritmética crescente e o padrão de variação vai ser positivo. Vamos supor, 1, 3, 5, 7, variou de 2 em 2, o padrão de variação é 2, razão igual a 2. Tá certo? Se o padrão de variação for negativo, é porque os números vão diminuir. Significa que esta razão vai ser o padrão de variação. Esse padrão de variação pode ser positivo
ou negativo. Tá certo? Maravilha. N. O que é isso aqui, professor? N. N é o número de elementos que a gente vai estudar na sequência. A sequência ela pode ter até infinitos números, mas a gente vai se preocupar, em alguns casos, a estudar só alguns deles, às vezes todos eles, tá certo? Mas a gente vai se preocupar com esse N. N é o número do elemento, ou o número de elementos que eu estou me preocupando em estudar, tá certo? AN. O que é esse AN, professor? ANzinho aqui, ó. Esse AN é o número da posição da sequência que você quer calcular. Por exemplo, se o A1 é o primeiro, o A2, quem vai ser o A2? O A2 vai ser o segundo elemento da sequência. Quem vai ser o A3? O A3 vai ser o terceiro. Então, se você substituir esse Nzinho aqui, esse N, por um número, você está estudando alguma posição, algum número desta sequência, naquela posição, tá certo? Muito tranquilo. E por fim, irmão, é o próximo SN, professor. O que significa SN? SN é a soma dos primeiros elementos dessa progressão, tá certo? Então vamos lá. Se eu quero somar os 10 primeiros elementos, é a soma dos 10, o n vai virar 10. Se eu quero somar 20, e assim vai. Tá certo? O titio disse lá no início que essa inclusive, vai ser uma das fórmulas úteis para a gente calcular o valor que a gente vai pagar no final do financiamento, certo? Somando todas as parcelas daquela sequência. Tudo bem, jovem? Oh, aleluia! Vamos com o titio para o próximo slide. Amores of my life, come with me, please. Preste atenção no que a Tia Fitágoras vai falar com vocês agora. Se a gente já entendeu a simbologia relacionada ao conteúdo, então a gente já pode usar aquela sequência que a gente usou lá para exemplificar a progressão aritmética crescente, para a gente poder identificar cada um desses elementos importantes. Então vem com o titio. Nesse nosso caso aqui, dessa progressão, quem seria o nosso A1? O A1 é o primeiro elemento, consequentemente, ele vale 1. Tá certo? Qual é o outro elemento importante aqui para a gente, né? Que a gente pode estudar? A razão. A razão não é o Rzinho? Qual é a razão aqui nesse caso? Varia de quanto em quanto. Como é que eu defino a razão? Eu olho a diferença de 2 consecutivos. Qual é a diferença de 1 para 3? Não é de 2 unidades? 3 menos 1 não é 2 unidades? Então, essa razão é 2. Professor, por que a razão é 2 e não menos 2? Óbvio, porque está somando, aumentando gradativamente esses números. Então, a razão é positiva. Tranquilo? E se eu quisesse aqui, meu jovem, presta atenção, se eu quisesse calcular o segundo elemento e não conhecesse ele, se ele não tivesse escrito lá, a gente sabe que o segundo elemento é quem? O 3, sabe? Mas se a gente quisesse calcular, o que a gente ia precisar? A gente ia pegar o primeiro e somar a razão, olha lá. Se você pega o primeiro e soma a razão, o que vai acontecer? 1 mais a razão vira 3. Então, o segundo elemento nada mais é que o primeiro elemento mais a razão. Se você fizer essa continha, olha aqui com o titio, ó. Segundo elemento mais é o primeiro mais a razão. Quem seria o segundo elemento, então, nessa sequência pelo cálculo? O segundo seria o primeiro. Quem é o primeiro? É o 1. Mais a razão. Qual é a razão que a gente já viu aqui? 2. Então, a gente calcularia e chegaria ao resultado de que o segundo elemento vale 3. Veja que é fácil descobrir, apesar dele já estar bem aqui na nossa cara, né, irmão? O segundo vale 3. A gente poderia calcular como? Usando essa expressão. Ele vai ser o primeiro mais a razão. Beleza? E se eu quisesse calcular o terceiro elemento? Como é que ficaria o terceiro elemento? A gente já sabe que ele vale 5. Mas usando esse mesmo raciocínio, como ficaria aqui, ó? Para chegar no terceiro, eu tenho que vir para o primeiro. Depois eu pego a razão, aumento 2 para chegar no segundo.
e depois eu venho para cá e aumento 2 de novo para chegar no terceiro, não é assim? Então, para chegar no terceiro, o que que eu fiz? Eu peguei o primeiro elemento e depois peguei quantas vezes a razão? Uma razão, duas razões. Ou seja, o terceiro é o primeiro, mais duas vezes a razão. Olha que interessante. E o quarto, irmão? Como é que a gente calcularia o quarto usando essa lógica, professor? Usando a lógica, o quarto você ia pegar o primeiro, depois a razão, a razão, a razão. Quantas vezes você ia pegar a razão até chegar no quarto? Três vezes a razão, né? Então, o quarto vai ser o primeiro mais três vezes a razão. Ou seja, repara bem, se eu quisesse calcular o quinto, fica fácil. O quinto vai ser o primeiro mais 4 vezes a razão. Veja como é fácil prever o comportamento da sequência, se a gente já sabe o primeiro elemento e a razão, porque está sempre somando pelo mesmo valor, certo? Então, observe uma coisa interessante. Se eu quero calcular o terceiro, o que eu preciso? Primeiro mais duas vezes a razão. O quarto, o primeiro mais três vezes a razão. O quinto, eu pego o primeiro mais quatro vezes a razão aqui, ó. Pegaria a razão de novo aqui, beleza? Repara que a quantidade de vezes que eu pego a razão aqui, olha, aqui são quatro vezes no quinto elemento, é sempre uma unidade a menos do que esse aqui, ó. Se aqui é 5, você pega 4 vezes a razão. Se aqui é 4, você pega 3 vezes a razão. Veja bem, se aqui é 3, você quer calcular o terceiro, você vai pegar a razão duas vezes. Então, observa que calcular qualquer elemento da sequência se torna fácil, porque se é sempre uma unidade a menos, que eu vou pegar a razão, então se eu quero calcular o décimo, por exemplo, ele vai ser o primeiro mais... Quantas vezes a razão? Uma menos do que 10. Quanto é uma menos de 10? 9 vezes a razão. Fica fácil. Se eu quero calcular o vigésimo vai ser o primeiro mais 19 vezes a razão. Beleza, irmão? É bem fácil entender isso. Amém? Irmãos, nesse outro exemplo aqui é só para a gente trabalhar com os dois exemplos que eu dei, um de crescente e outro de decrescente. Também é fácil de a gente identificar cada elemento ali, né? Por exemplo, quem é o primeiro elemento dessa sequência? Chama o A1, é o 16. Quanto vai valer a razão aqui? Quanto vai valer a razão? A razão é o padrão de variação. Nesse caso, está variando quanto? De 16 para 13. Não varia 3? Não está diminuindo? Então, esse padrão de variação, nesse caso, vai ser negativo. Toda vez que eu tiver uma progressão aritmética decrescente, é porque os números estão diminuindo. A razão, o padrão de variação, é negativo. E as outras coisas que a gente viu no slide anterior continuam valendo. Se eu quero calcular o segundo, como é que eu faço? Eu pego o primeiro e depois pego a razão aqui, ó, mais a razão, para achar o segundo. E assim vai. Tudo isso vale tanto para aquele anterior quanto para esse. Beleza? A única diferença é que a razão, no caso dos PAs decrescentes, é negativa. Beleza? Agora é o seguinte, irmão, presta atenção. Uma vez que a gente conseguiu compreender, né, que se eu quisesse calcular o décimo elemento de uma sequência, era só pegar o primeiro mais 9 vezes a razão. Se eu quisesse calcular o 15º, era só pegar o primeiro mais 14 vezes a razão. E se eu consigo perceber que esse comportamento aqui, olha, de calcular um número na posição da sequência, para calcular ele só preciso do primeiro e pegar a razão uma quantidade de vezes, que é sempre uma a menos do que o que está aqui, olha. Se aqui é 15, eu vou pegar a razão quantas vezes? 14 vezes. Se aqui é 10,
Vou pegar a razão aqui quantas vezes? 9 vezes. Então, fica fácil perceber que toda vez que eu tenho um número aqui, o número de vezes que eu pego a razão é 1 a menos. Consequentemente, eu posso substituir isso por uma letra para pegar uma fórmula para isso. Se eu quiser calcular o AN é quem? Qualquer elemento da sequência. Pode ser qualquer um, tá certo? Qualquer elemento. Se eu quiser calcular o AN, eu vou pegar o quê? O que eu preciso para calcular ele? Eu vou precisar do primeiro, o primeiro está em todas, tá vendo? Olha, mas quantas vezes a razão? Se era 15, eu pego 14. Se aqui é 10, eu pego 1 a menos 9. Nesse caso, eu vou pegar quantas vezes a razão? Uma vez a menos que o valor de n. Se o n é 20, 20 menos 1, 19. Se o n é 10, 10 menos 1, 9. E assim vai. Ou seja, a gente tem aqui, ó, a primeira fórmula da PA, irmão. Presta atenção. É o termo geral de uma sequência. Beleza? Presta atenção, ó lá. A formulazinha aqui. Então, eu tenho a fórmula do termo geral. Se eu quero calcular qualquer elemento, basta aplicar essa fórmula. O AN vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a fórmula que permite calcular qualquer elemento de uma sequência dessa, chamada PA. Beleza? Vem com o Tietê. Então, rapaziada, vem com o Titio para a gente ver o último tópicozinho desse conteúdo, o último símbolo que ficou faltando, que é a soma dos termos da PA. Tá certo? Vamos lá, vou diminuir um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Olha lá, olha lá, olha lá. A soma dos termos da PA. Como é que faz isso, Titi? Tá doido? Como é que soma isso? Como é que pode somar todos os elementos de 1 até 100? Primeiro de tudo, professor, isso aí é uma PA? Obviamente que sim, mano. Presta atenção nessa sequência. Se você observar essa sequência, ela varia sempre de 1 em 1. E é uma sequência crescente, certo? 1, 2, 3, variando de 1 em 1, uma sequência, uma PA crescente, de 1 até 100. Se eu desafiasse vocês, irmão, para calcular a soma de 1 até 100, de 1, 2, 3 até 100, você diria, quem poderá me defender? A matemática, ela é certeira, irmão. Ela não erra. A matemática não é homem para que minta, nem filha do homem para que se arrependa. A matemática, ela te dá a resposta. Presta atenção, irmão, no que vai acontecer na soma dos elementos da PA. Se você observar, única coisa que você precisa observar para pegar isso aqui e nunca mais, never esquecer, é o seguinte. Observa com o tio, que se você quer somar todo mundo ali até o 100, vai dar um trabalho enorme, irmão. Tu vai chorar, mas você é aluno do tio Pitágoras, então vem comigo. Presta atenção. Observe apenas os extremos. Presta atenção comigo. Quem é o primeiro elemento? 1. Quem é o último elemento? É o 100. Olha só, olha essa mágica, esse mistério que eu vou revelar agora, irmão, para você. Sente aí que eu vou revelar. Soma só o primeiro com o último elemento da sequência. Quanto que vai dar essa soma? Observa, o primeiro com o último. Se a gente somar eles, dá quanto? A soma vai ser igual a 101. Você consegue observar que essa soma vai dar 101, jovem? Agora, olha só. Professor, e daí? E daí? Tá falando besteira para mim. Observa esses outros extremos aqui, ó. O segundo com o penúltimo. Olha lá. O segundo com o penúltimo. 2 com 99. Soma, dá quanto? Também dá 101, professor. Professor, que isso? Que mágica é essa? Que isso, professor? Que mágica é essa? Pega o terceiro com o antepenúltimo. Olha lá. Soma. 3 com 98. 101. Professor, o que é isso? Peraí. Então significa que se eu pegar os extremos, a soma dá sempre a mesma? Sim, irmão.
Olha que bagulho louco. O que significa isso? Significa que se você tem 100 números, de 1 até 100, tem 100 números. E você está pegando, somando todo mundo, pegando os extremos, o primeiro mais o último dá 101. O segundo com o penúltimo, 101. O terceiro com o antepenúltimo, 101. Então você vai pegar 101, 101, 101. Quantas vezes vai dar esse 101? Se você pegar os extremos, sempre só pegar os extremos, quanto é que vai dar essa soma? Quantas vezes você vai fazer essa soma que dá 101? Sempre. Bom, se você tem 100 elementos, 100 números, e você está pegando de 2 em 2, irmão, então você vai fazer 50 somas. 50 somas. Por que, professor, 50 somas? Porque você está pegando de 2 em 2, 50 pares, para formar 100 números. E você vai fazer 50 somas, e essas somas dão sempre a mesma coisa. Olha que coisa, irmão. Sempre a mesma coisa, o que significa que essa soma aí, ó, essa soma, vai ser calculada de que maneira? 101 vezes quanto? Quantas vezes você vai ter 101? 50 vezes, porque são 50 pares de números, somando 101. E aí você chega ao resultado de que a soma desta sequência toda é 5.050, jovem. Professor, que mistério é esse? Irmão, revelação agora para você. Titio Pitágoras. Amém, irmão? Então presta atenção. Se você entendeu essa lógica, eu tenho uma coisa para te dizer. Esse comportamento se repete em todas as progressões aritméticas, sejam crescentes, sejam decrescentes, pode ter a quantidade de números que tiver, irmão. O importante é que, se for PA, esse comportamento para somar os elementos se mantém. Pode pegar lá os exemplos que você quiser, cria na sua cabeça, irmão, e você vai ver que, somando os extremos, a soma dá sempre igual. Amém? Então, preste atenção. Por analogia, usando esse raciocínio agora que o titio acabou de colocar para vocês, eu posso chegar a uma fórmula que determina quanto vale a soma dos termos da PA. Professor, de que maneira eu posso fazer isso? Me ajuda. Eu vou fazer isso agora. Presta atenção com a gente. Ó. Presta atenção no tio. A gente vai agora calcular através de uma fórmula. Aqui nesse exemplo a gente já viu que deu 5.050. Mas agora a gente vai se preocupar em calcular quanto vale para qualquer caso, um caso genérico. O que a gente fez para calcular, irmão? A soma aqui na simbologia a gente viu que é SN. Para a gente calcular, a gente só precisou conhecer duas coisas. O primeiro elemento e o último, os extremos. E você vai fazer essa soma que vai dar sempre a mesma, não é isso? E você vai fazer quantas vezes essa soma? Vezes quanto? Vezes a metade do número de elementos, n dividido por 2. Se são 100 números, 100 dividido por 2, 50 vezes. Eis aqui o mistério da matemática. Esta é a fórmula, irmão, que faz com que a gente consiga calcular a soma dos elementos de qualquer PA. E é essa fórmula que a gente vai usar, irmão, para calcular a situação que eu fiz na chamada do canal, do conteúdo de hoje, que era sobre financiamento imobiliário na tabela SAC, praticado nos bancos para financiamento. Professor, como é que faz isso? Mostra para mim, professor. Olha que eu vou revelar para você. Vem comigo. Fala, galera, presta atenção no Tietê agora. Esse aí é o slide final dessa apresentação do conteúdo. Um exemplo prático de uma simulação feita na Caixa Econômica para Financiamento Imobiliário, onde a gente tem aqui prestações decrescentes. Observa, olha lá a prestação, primeira prestação aqui, ó, e assim vai. Aqui está a 13ª, olha lá, prestação de número 13.
A próxima aqui, ó, 25ª prestação. E se você observar, as prestações, olha lá, elas vão diminuindo gradativamente. Nessa simulação, foi feita em 420 parcelas. Olha lá, dá uma olhadinha para o titio que eu vou te mostrar. Lá embaixo, você vai ter ó, a quantidade de prestações, olha lá, 420 prestações, onde você tem prestações decrescentes, até que o saldo devedor zere e você quite o seu financiamento. Professor, é possível calcular o valor final que vou pagar no financiamento através dessa matéria que o senhor revelou para a gente? Claro que sim, irmão. E eu vou mostrar para você, porque esse financiamento tem características de PA. A única coisa que eu quero chamar a atenção antes de continuar é que vai haver uma pequena diferença. Por quê, professor? Por quê? Porque o nosso conteúdo hoje é só sobre PA, não sobre matemática financeira. E na matemática financeira, além do cálculo das prestações aqui, ó, esses valores especificamente aqui, ó, que eu sublinhei, a gente tem seguro embutido, tem tarifas embutidas que acabam influenciando um pouco no resultado. Mas, considerando apenas o cálculo de juros na amortização constante no financiamento imobiliário, você vai perceber que essas parcelas, comparando uma com a outra, você vai ver que elas decrescem sempre com um padrão de variação fixo, formando uma PA decrescente. E se você quiser, desconsiderando essa questão aqui de seguros, calcular o valor que você vai pagar no final de tudo, depois, é claro que eu estou pedindo, não se esqueça, que eu estou pedindo para desconsiderar o valor de seguro e tarifa, tá certo? São valores variáveis. Mas observando apenas o valor da parcela no sistema saque, você só precisa de quê para calcular o valor final que você vai pagar, desconsiderando os seguros? Você só precisa aplicar a fórmula da soma. Qual é a fórmula da soma? É o primeiro elemento mais o último. Vai fazer essa soma quantas vezes? Vai pegar pela metade do número de elementos. Se são 420 prestações, você vai fazer quantas vezes essa soma pegando de 2 em 2? A metade de 420 é 210 somas. 210 somas que vão ser sempre iguais, porque os extremos são iguais na sua soma, irmão. Beleza? Então presta atenção. Se eu quisesse calcular a soma nesse caso, eu vou deixar como exemplo para vocês a soma dos 420 elementos dessa sequência, ou melhor, a soma das 420 prestações do financiamento. Você só precisa substituir, olha lá, o primeiro elemento é o valor da primeira parcela, A1, soma com o valor da última parcela, olha lá o valor da última parcela, você substitui o valor da última lá, 608,20, observa lá, 608,20. É esse o valor que você vai substituir na fórmula, certo? E aí você vem para cá, olha lá, mais a última, que é o A420, ó, A420, a última prestação. E você vai fazer essa soma quantas vezes, já que os extremos são sempre iguais, a soma. Se são 420, vai pegar de 2 em 2, você vai pegar essa soma e multiplicar por 210, que é a metade de 420. O resultado dessa conta vai te dar a soma de todas as parcelas. Claro, não se esqueça que eu estou desconsiderando o valor dos seguros, das taxas, tá certo? Mas esse é o valor do sistema saque. Olha que coisa linda, irmão. Aplicação prática da progressão aritmética no cotidiano. Se você quiser financiar agora a sua casa, você consegue calcular, irmão, quanto você vai pagar. Tá certo? Depois você soma só o valor das tarifas do seguro. Mas você vai ter uma boa ideia de quanto você vai pagar e se vale quanto de juro você vai pagar, certo? É uma coisa linda a matemática, irmão. Então, presta atenção no que o tio vai falar.
a partir do próximo vídeo. A gente falou da parte conceitual, mostrei para vocês agora uma aplicação prática da progressão aritmética e na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou fazer algumas questões sobre isso que caíram em concursos anteriores e vestibular. Próximo vídeo vai ser sobre isso, para que a gente possa também entender como isso é cobrado nas provas, tá certo? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui pela primeira vez. Espero que tenham entendido o conteúdo e que a gente possa arrebentar rumo ao topo com esse canal. Amém, irmão? E também, irmão, não posso me esquecer de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque você nunca vai se arrepender dessa iniciativa, irmão. Você vai ver a matemática de um jeito diferente a partir de hoje. Um abraço para vocês.